Olá, sejam bem-vindos à resolução do Exame Nacional de Matemática, primeira fase de 2012. Como já disse noutros vídeos, estes exames mais antigos têm matéria que já não faz parte do programa de matemática, por isso os exercícios que forem sobre essa matéria nós não vamos resolver aqui e não vamos perder tempo com eles. Vamos começar por resolver o grupo 1, que é um grupo essencialmente de escolha múltipla. Muito bem. Então, vamos aqui começar, só escolher uma caneta. Seja ômega o espaço de resultados associado a uma certa experiência aleatória e sejam A e B dois acontecimentos, ambos contidos em ômega, sabemos que A e B são acontecimentos independentes. Então vamos já aqui apontar o que sabemos. Sabemos que se eles são independentes, significa que a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B é dada por P de A interseção com B. Ok? Isto é o que nós sabemos por eles serem independentes. Sabemos que P de não A é 7 décimos. Então, automaticamente, sabemos também P de A, não é? P de não A é igual a 1 menos P de A. Portanto, a 3 décimos. E sabemos que a P de A união com B é 3 quartos. Ok. Qual é o valor de P de B? Então, nós sabemos que P de A união com B é P de A mais P de B mais P de B menos P de A interseção com B. P de A interseção com B. Posto isto, P de A união com B é 3 quartos, que é igual a P de A, que é 3 décimos, mais P de B. E agora, nós sabemos que P de A interseção com B é P de A vezes P de B, então posso escrever isto como menos P de A vezes P de B, mas P de A eu já sei que é 3 décimos, então fica 3 décimos P de B. Ok? Eu vou pegar nisto, vou trazê-lo para aqui para este canto, e vou então dizer que 3 quartos menos 3 décimos é igual a P de B. E agora atenção, vou pôr a P de B em evidência e ficou 1 menos 3 décimos. Fecha, fecha. 3 quartos menos 3 décimos é 30 menos 12 sobre 40. E isto é igual a P de B a 7 décimos. Significa isto que P de B, isto agora é só já contas, em termos de raciocínio, não temos mais grande coisa a fazer. 30 menos 12 dá 18 sobre 40. E isto é multiplicado por 10 sétimos. Portanto, isto que está aqui é 18 sétimos vezes 1 quarto, que é 18 sobre 28, que na verdade é 9 sobre 14. Ok? Que é a linha B. 9, 14 é a linha B, a resposta certa. Ok? Bastante simples. Vamos avançar para a pergunta número 2. Ok. A pergunta 2. Para assistir a um espetáculo, o João, a Margarida e mais 5 amigos, que não têm direito a nome, sentam só a caso numa fila de 7 lugares. Ok, vamos desenhar a fila já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual a probabilidade do João e a Margarida não ficarem sentados ao lado do outro? Ok, não ficarem. Bah, eu acho que quando nós lemos isto e pensamos, ok, vão 7 amigos ao cinema, eles vão sentar, podem sentar aleatoriamente. Qual a probabilidade do amigo A e do amigo B não ficarem juntos? Bom, há inúmeras possibilidades. É difícil conceptualmente pensar em todas as possibilidades de não ficarem juntos. Mas eu consigo olhar para a fila
E é mais fácil para mim pensar qual a probabilidade destes amigos A e B, neste caso o João e a Margarida, ficarem juntos. É mais fácil para mim pensar nas várias possibilidades de eles ficarem juntos do que em todas as possibilidades de eles não ficarem. Este é um daqueles exercícios onde é mais simples para nós pensar no acontecimento contrário. Ou seja, eu quero a probabilidade de eles não ficarem juntos. Não é? Probabilidade, vou chamar probabilidade de não ficarem. Esta probabilidade pode ser escrita à custa de uma que é mais fácil de calcular, que é 1 menos a probabilidade de ficarem. Ok? Portanto, vamos por enquanto, sugiro eu, ignorar o enunciado, ignorar que eles querem a probabilidade de não ficarem e vamos calcular a probabilidade deles ficarem juntos. Ora, as probabilidades, já sabemos, são dadas pelos, mais uma vez, vou calcular esta probabilidade, ok? A probabilidade de ficarem juntos. É dada pelo quociente entre os casos favoráveis, todos os casos favoráveis e todos os casos possíveis. Os casos possíveis, neste caso, é os amigos, os 7 amigos, sentarem-se aleatoriamente nos 7 lugares. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é 6, vá. 7. Então, se eles se podem sentar, para os casos possíveis, se eles podem sentar sem qualquer restrição a um dos 7 lugares, significa que na ponta podem ficar 7 dos amigos, depois já só podem ficar 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2 e depois 1, certo? Porque fui sentando amigos pelo caminho, não é? Aqui todos se podiam sentar, já sentei 1, restam 6, restam 5 e assim sucessivamente. Portanto, eu já sei que o denominador da minha probabilidade será 7 fatorial. Ok? Agora vou analisar os meus casos favoráveis. Neste caso, para a probabilidade de eles ficarem juntos. Ok. Então, olhando aqui para a minha fila de 7 lugares, eu penso, ok, como é que eles podem ficar juntos? Podem ficar aqui, nestes lugares. Podem ficar neste par de lugares também. Neste e neste. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Ok. Então tenho 6 probabilidades, 6 possibilidades de eles ficarem juntos. Está feito. Sim? Não? Bom, vamos pensar só num destes exemplos. Eu vou apagar tudo. Vou voltar a desenhar os lugares. Vou tirar isto aqui. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este pode ser aqui. O João e a Margarida ficam aqui. Ok? E o que é que acontece? Pensando mesmo na experiência que está a acontecer. Vão 7 amigos ao cinema e vou sentar numa fila. Vocês estão a ver de fora e veem, ok, o João e a Margarida ficam nos 2 lugares da ponta. Se vos disserem isto, vocês não conseguem perceber como é que os amigos vão ficar sentados. Só com esta informação. Portanto, não podem ser só 6 lugares. O facto de me dizerem, ok, o João e a Margarida vão ficar neste par de lugares, seja neste da ponta ou em qualquer outro dos 6 pares que nós descobrimos, dizerem-me só isto não me permite saber como é que os amigos vão ficar sentados. Porque dentro de cada um destes 6 lugares, destes 6 pares de lugares, há configurações diferentes pelas quais os amigos podem ficar sentados. Portanto, logo aqui, imaginemos esta situação, na primeira, vocês dizem, ok, o João e a Margarida ficam nos 2 lugares da ponta. E eu, ok, eu digo-vos, ok, mas como? Fica o João à esquerda? Ou fica a Margarida à esquerda? Não é? Para esta configuração, para a configuração João e Margarida ficam na ponta, eu tenho 2 possibilidades. Ou o João fica à esquerda, ou a Margarida fica à esquerda. E isto serve para qualquer um dos 6 pares que nós já descobrimos onde eles podem sentar juntos. Então, o 6 eu vou ter de multiplicar por 2. Ok? Que são as trocas entre o João e a Margarida. E vocês dizem-me então, ok, já percebemos, vamos então especificar. O João e a Margarida ficam nos lugares da ponta, com o João à esquerda. Isto continua a não me chegar para eu saber como é que os 7 amigos se sentam. Porque embora eu já saiba como é que o João e a Margarida se vão sentar, já sei que tenho 6 vezes 2 hipóteses de eles se sentarem juntos, eu não sei como é que os outros amigos se vão sentar nos outros 5 lugares. Certo? Que restrições é que eles têm? Nenhuma. Então, significa que eu aqui posso sentar 5 amigos, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. E sei que esta configuração de 5, 4, 3, 2, 1 vai acontecer para qualquer uma das probabilidades que eu tive. Vai-me acontecer para os 6 pares, para os 5 lugares que sobram, em cada um dos 6 pares de lugares em que o João e a Margarida podem ficar juntos. Multiplico isso por 2, que são as trocas entre o João e a Margarida, e multiplico então por todas as trocas que os 5 amigos restantes podem fazer entre eles. Ok? E esta probabilidade, vou simplificá-la. Aqui temos de começar a saber trabalhar com
com fatoriais, porque eu consigo encontrar aqui um 6 fatorial em cima. 6 vezes 5 fatorial é 6 fatorial. Isto é 6 fatorial vezes 2 a dividir 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. E isto dá-me 2 sétimos. E vocês, entretanto, já estão tão cansados, já fizeram tantos raciocínios, já fizeram tantas contas, chegam ao resultado final, vêm 2 sétimos, chegam aqui, vêm 2 sétimos também, é assim que vamos avançar. Não. Não façam, por favor, porque nós decidimos no início que estamos a trabalhar com o acontecimento contrário. Eu calculei a probabilidade de ficarem, mas não é isso que me estão a pedir. O que me estão a pedir é a probabilidade de não ficarem. Portanto, o último passo, e o mais simples, é que a probabilidade que eu quero, vou chamar de P0, é 1 menos o P. É 1 menos 2 sétimos. Ok? Esta sim é a probabilidade que eu quero. Porque eu estive até agora a calcular a probabilidade do João e a Margarida ficarem juntos. Mas o que me perguntam no enunciado é a probabilidade deles não ficarem juntos. Portanto, é 1 menos a probabilidade de ficarem juntos. 1 menos 2 sétimos. Que é 5 sétimos. Ok? E a resposta correta é a linha D. Avançamos. Ora, venha mais uma voltinha em probabilidades. Temos então que, numa caixa com 12 compartimentos, vou desenhar a caixa. Numa caixa. Uma caixa. Péssima caixa. Com 12 eu vou fazer 4 por 3. Com 12 compartimentos. Ok, aqui estão eles. Peço desculpa. Precisa arrumar 10 copos com tamanhos e formas iguais, ok? Portanto, nada os diferencia a não ser as cores. Temos 7 brancos, um verde, um azul e um roxo. Ok, eu tenho aqui, parece-me, não vou olhar ainda para as opções, vou só pensar sobre o enunciado. Eu tenho aqui 2 acontecimentos diferentes. Eu tenho 12 compartimentos onde quero arrumar 10 copos. Significa isto que eu à partida vou ter que escolher quais os compartimentos onde quero colocar os copos. E só depois é que os vou arranjar. Ok? Tenho aqui 2 experiências diferentes. Primeiro escolher compartimentos, depois organizar os copos. Escolher compartimentos é o mesmo que eu escolher gavetas que vou abrir aleatoriamente. Ou seja, não me interessa a mim se eu escolho, por exemplo, o 1, o 2 e o 3, se escolho o 3, o 1 e o 2, se escolho o 2, o 3 e o 1. Não me interessa a ordem pela qual eu escolho os compartimentos. Eu estou só a escolher quais os compartimentos onde vou arrumar coisas. O que me interessa não é a ordem pela qual eu abro as gavetas. Interessa-me depois o que vou pôr lá dentro. E como é que vou arrumar. Isso já me interessa depois a ordem pela qual eu arrumo as coisas. Agora, simplesmente escolher as gavetas onde eu vou arrumar, que é o que está aqui em causa, escolher os compartimentos onde eu vou pôr copos, não me interessa quais os compartimentos que eu abro, não me interessa qual a ordem pela qual eu abro os compartimentos. Estou só a abri-los. Ok? Portanto, eu aqui vou escolher dos 12 compartimentos, vou escolher 10 onde vou arrumar copos. A mim não me interessa qual é a ordem pelas quais estou a abrir. Portanto, a escolha dos 10 compartimentos é simplesmente 12C10. Ok? Agora sim vou começar a arrumar os copos. E eu tenho 7 brancos, um vermelho, um amarelo e um roxo. Os 7 brancos, se têm o tamanho e a forma igual, e se são todos brancos, são absolutamente indistinguíveis. Portanto, quando eu os colocar nos compartimentos que eu escolhi, sejam eles quais forem, e eu fizer todas as trocas que eu quiser entre eles, não me dá uma configuração diferente, não me dá uma maneira diferente de arrumar os copos, porque eles são todos iguais. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que as trocas entre os copos brancos, as trocas de posição entre os copos brancos, não me interessa. Significa que eu posso simplesmente, dos 10 lugares que me faltam, escolher 7 para colocar os brancos. Ok? E fica-me então a faltar 3 copos para 3 compartimentos diferentes, certo? Porque eu tinha 10 compartimentos, gastei 7 para os brancos, não preciso ter atenção à ordem, porque os brancos são todos iguais, tamanho, forma e cor, portanto não preciso ter atenção à ordem, no entanto nestes 3 já é diferente, porque eles diferem em cor. Então, num dos compartimentos eu posso escolher qualquer um dos 3, depois eu já tenho 2 para onde escolher, e por fim 1. Significa então que eu tenho de multiplicar aqui por 3 fatorial. Então aquilo que eu fiz aqui foi, primeiro,
escolhi quais as posições, quais os compartimentos onde vou querer colocar copos. Depois, dos 10 que eu escolhi, vou escolher 7 para pôr os brancos. Não me interessa a ordem porque eles são todos iguais. E dos que restam, tenho 3 fatorial formas diferentes de arranjar os 3 copos que faltam, que são diferentes entre si. Agora, quando eu olho para as alíneas A, B, C e D, não tenho nada sequer semelhante a isto. Portanto, posso panicar um bocado. Ou então, visto que tenho uma calculadora, calculo este valor que está aqui, o valor desta expressão, e vou verificar com qual destas é que bate certo. E é com a linha C. Ok? E faz sentido que seja com a linha C, porque a linha C dá-nos uma forma muito mais rápida de resolver esta pergunta. Eu fui por aqui porque, para mim, é como faz mais sentido em termos de raciocínio sequencial. Mas podemos ir simplesmente para a linha C. Em que aquilo que foi feito foi, ok, eu tenho 8 copos que quero arranjar em 10 compartimentos, mas tenho 12 lugares disponíveis. Ok, então o que foi feito aqui foi, dos 12 compartimentos que eu tenho, vou escolher 7 para pôr os brancos. E cá está, não me interessa a ordem porque os brancos são todos iguais entre si. Portanto, 12C7. Agora, o que depois se multiplicou foi por 5, que 5 é 12 menos 7. São os compartimentos que sobram livres depois de colocar os 7 copos brancos. 5 arranjo de 3. Porque aqui a ordem já importa. Porque os copos são diferentes entre si. Portanto, 5 a 3. Ok? É mais simples, é o raciocínio aqui mais simples e mais direto, mas para mim, sequencialmente, este faz mais sentido. Está bem? A resposta é a linha C. Vamos avançar para a pergunta 4. Ok. Então, seja f uma função cujo domínio é R e que é definida por L elevado a x menos 3, em qual dos seguintes intervalos o teorema de Bolzano permite afirmar que a equação f de x igual a menos x menos 3 meios tem pelo menos uma solução? Bom, o teorema de Bolzano nós trabalhamos muito melhor com ele e faz-nos muito mais sentido se tivermos qualquer coisa igual a zero. Não é o caso aqui. Aqui o que nos pedem para verificar é que L elevado a x menos 3 igual a menos x menos 3 meios tem solução. Bom, mas quando nos pedem isto, nós temos sempre forma de arranjar isto, arranjar o enunciado, de forma a ficar ou a assumir uma forma que nós conhecemos, a tal questão de igualar a zero. Basta-me passar então tudo para o lado de lá. L elevado a x menos 3 mais x mais 3 meios igual a zero. Certo? Ou seja, esta equação eu rearranjei-a de forma a que tivesse uma igualdade a zero. Portanto, aquilo que me pedem para provar é que esta expressão aqui tem pelo menos um zero, e aí já vai de encontro aos enunciados que nós conhecemos do teorema de Bolzano. Esta expressão aqui, podemos dar um nome, vou-lhe chamar g de x. Esta expressão aqui tem pelo menos um zero num destes intervalos, ok? Queremos provar que g de x igual a zero. G de x é esta expressão que nasce desta igualdade que nos pediram aqui e que verificássemos que tivesse solução, ok? Espero que o raciocínio esteja claro e que basta nos provar então que g de x tem um zero. Como é que eu provo que g de x tem um zero pelo teorema de Bolzano? Basta dizer-nos, o objetivo é encontrarmos um destes intervalos em que os extremos dos intervalos tenham sinais contrários. Por exemplo, neste caso, 0, vou só fazer para este caso, depois é aplicável para os outros. Temos o 0 aqui e temos um quinto aqui. Imaginemos que o 0 nos dava um resultado negativo, que g de 0 era negativo e que g de um quinto era positivo. Ou seja, que os extremos tinham sinais contrários. Isto queria dizer que, independentemente do comportamento da função, sendo ela uma função contínua, para que os extremos do intervalo tenham sinais contrários, é necessário que, em algum momento, a minha função tenha cruzado o eixo do x. Portanto, tenha pelo menos um zero, assumindo uma função contínua e tendo sinais contrários. Portanto, é isso que nos pedem. O que nos perguntam, no fundo, é em qual destes intervalos é que os extremos, a imagem dos extremos por g, têm sinais diferentes em cada um dos extremos. Portanto, para A, vou calcular g de 0 e vou calcular g de um quinto. Se eles tiverem sinais contrários, está garantida a existência do extremo. Ok? Teorema de Bolzano.
G de 0 é E levantada a 0, menos 3, mais... Eu, na verdade, podia ter juntado ali o 3 mais os 3 meios, pá. Que dá menos 3 meios, na verdade. Eu vou fazer E de x, levantada a x, menos 3 meios, mais x. Ok? Pronto, fica mais simples. Isto é que é o G de x. Menos 3 meios, mais 0. E isto dá 1 menos 1.5, que é menor do que 0. Portanto, se tenho um valor que é menor do que 0, a única forma de eu garantir que existe pelo menos uma solução da equação neste intervalo é se o Q de 1/5 for maior do que 0. Ok? Ora, isto é E levantado a 1/5, menos 3 meios, mais 1/5. Isto que aqui está é menor que 0. E isto dá, socorrendo da calculadora, dá menos 0.08 aproximadamente. Portanto, menor do que 0 também. Não consigo garantir que existe um 0 aqui, não é? Se eu tenho uma coisa com sinal negativo no 0 e outra coisa com sinal negativo no 1,5, a função até pode ter vários zeros neste intervalo, ok? Mas eu não tenho forma de o comprovar. Não há forma de provar que isso acontece. A única forma de provar que isso acontece numa função contínua é se o sinal dos extremos for contrário, ok? E não é o caso. Neste caso, são ambos negativos. Vamos a ver. 1/5 e 1/4. Positivo. Positivo porque já me deram 1/5, nós já calculamos. Okay? 1/5 nós já sabemos que é menor que 0. Temos que calcular agora 1/4. Se 1/4 for maior do que 0, está comprovado. Ora, isto dá-me E levantado a 1/4, menos 3 meios mais 1/4. Socorrendo-me da calculadora outra vez, isto dá aproximadamente 0.03, que é maior do que 0. Significa isto que o 0 se encontra entre o Q de 1/5 e o Q de 1/4. Se o 0 se encontra entre o Q do 5 e o Q de 1/4, então isto significa que esta solução aqui tem de facto, esta equação aqui tem de facto uma solução neste intervalo. Ok? Espero que todo o raciocínio tenha sido claro. Ou seja, o raciocínio de igualar f de x a esta expressão, porque é isso que nos pedem, a equação f de x igual a menos x menos 3 meios. Se f de x é igual a isto e f de x também é igual a isto, tínhamos que as igualar. A única coisa que eu fiz foi passar todos os termos para o mesmo lado e igualar a 0. E isto já está algo semelhante àquilo que nós conhecemos do teorema de Bolzano. É algo ser igual a 0 e provar a existência de um 0. Chamei Q de x à minha expressão só para facilitar a nomenclatura, mais nada. Se não quiserem chamar Q de x e quiserem só trabalhar com a expressão, excelente. Façam as contas, calculem o valor num extremo do intervalo e o valor no outro. Se os sinais forem contrários, então significa, sendo a função contínua, que existe um 0 no meio pelo teorema de Bolzano. Ok? Foi assim que chegamos à solução, que é a linha B. Vamos avançar para a pergunta 5. Ora, 5. Na figura 1 está representado no referencial x ou y parte do gráfico de uma função g de domínio que vai desde a até mais infinito, em que o a é uma coisa menor do que menos 1/3. Ok, eu vou pôr aqui o menos 1/3. Para esse valor de a função f é outra função, contínua em R, é definida por ramos, em que para x maior ou igual que a, ela é g de x, portanto assume este gráfico aqui, e que para valores inferiores a a, assume a expressão logaritmo de base 3 de menos x menos 1/3. Ok. Qual é o valor de a? Ora, se a função é contínua, esta é a palavra-chave deste exercício, se a função é contínua e ela é definida por ramos, o limite à esquerda tem que ser igual ao limite à direita. Essa é a única forma de ele ser contínuo. E é assim que nós vamos descobrir qual é que é o a. Ok? Então, eu sei que o limite à direita eu consigo calculá-lo, certo? O limite de x a tender para a mais de g de x, não é? Neste caso de f de x. Desculpem. Não queria saltar este passo, para se perceber. Vou apagar aqui e vou reescrever. O limite de x a tender para a mais da nossa função que nós sabemos ser contínua, f de x, é igual ao limite de x a tender para a de g de x.
Aqui posso deixar cair o A+, porque o guia de X não está definido em A-, só está definida em A+, portanto vou deixar A. E isto é igual a guia de A, que está definido e que nós sabemos ser 2. Então, para a minha função ser contínua, o limite de f de x, para ser contínua, o limite de f de x, quando x tende para A, menos, tem que ser igual a 2. Então, significa isto que o logaritmo de base 3 de menos A menos 1/3 tem que ser igual a 2. Ok? E esta é a equação que nós vamos ter que resolver. O raciocínio está feito, agora é pura matemática. Vamos resolver esta equação. Eu vou passar daqui para aqui. Ora, se o logaritmo de menos A menos 1/3 é igual a 2, significa, isto é um logaritmo de base 3, significa o quê? Significa que menos A menos 1/3 é igual a 3 elevado a 2. Significa que A é igual a menos 1/3 menos 9. E que A é igual a menos 1 menos 27 terços. Então, A é igual a menos 28 terços. Que é a linha A. Portanto, o valor de A é A. Ok. A linha 6. Pergunta 6. Na figura 2 está representado num referencial ortonormado de x ou y, parte do gráfico de uma função f, do domínio R, boa, domínio R, sejam f' e f' de domínio R também a primeira derivada e a segunda derivada de f, respectivamente. Qual dos seguintes valores é positivo? Ok, então isto... Bom, ok, se nós só temos gráfico, vamos ter que responder a isto geometricamente. Sabemos que f' é o declive de tangente, no ponto, e f' concavidade. Certo? Concavidade. Isto é o que nós sabemos sobre cada uma delas. Tanto f' como f'. Então vamos à primeira. F' de 1. Ora, o 1 está aqui e uma tangente ao gráfico será uma coisa assim e uma coisa assim tem um declive negativo, certo? Portanto, adeus. Positivo não és. F' de menos 3, ora o menos 3 está aqui e isto tem um declive assim, não é? Será uma coisa assim, que, pasmem-se, é também negativo. Adeus. F' de menos 3, bom, atenção, F' de menos 3 tem concavidade voltada para cima. É maior do que 0. Parabéns. C. Já agora vamos só confirmar a D. F' de 1, cá está, concavidade voltada para baixo. Há um ponto de inflexão aqui, em que, por esta zona, haverá um ponto de inflexão, em que a concavidade voltada para cima, que abrange o menos 3, deixa de abranger o 1, e aqui passa a ser... Peço-me desculpa, não faço ideia porque é que decidi sublinhar o 1 no eixo dos y. Pá. É este 1 aqui. Okay? É este 1. A concavidade continua a estar voltada para baixo, ok? Mas eu não sei porque é que fiz isto em torno do 1 dos eixos dos y. A análise é do f' de 1, que está no eixo do x, ok? O raciocínio é o mesmo que eu estava a fazer. Existe um ponto de inflexão aqui que abrange, que faz com que o menos 3 seja abrangido ainda por uma concavidade voltada para cima, mas que o 1, que está para aqui escondido e que eu já arrisquei muito, já está num regime em que a concavidade está voltada para baixo e que por isso a segunda derivada é negativa, ok? Portanto, a linha C é a resposta certa. Avançamos. Ok. Na figura 3 estão representados no plano complexo as imagens geométricas de 5 números complexos. Nosso W, Z1, Z2, Z3 e Z4. O número complexo pode ser igual a W sobre 3i. Ok. Portanto, qual destes números, Z1, Z2, Z3 ou Z4, pode ser W sobre 3i? Ok. Vamos pensar. Se eu chamar a Z a ser W, deixa-me pensar. Ok, eu vou, primeiro de tudo, vou escrever 3i como sendo, na verdade, não é? Se eu tiver aqui
ou o real e o imaginário, o meu I encontra-se aqui, não é? Portanto, isto no fundo é 3x de π sobre 2. Até aí concordam todos comigo, não é? O I está aqui no π sobre 2. Portanto, eu ter... Vamos ignorar isto, não é relevante. Se eu tiver W sobre 3x de π sobre 2, eu não gosto muito de trabalhar com divisões de números complexos. Prefiro multiplicação. Isto é o mesmo que eu ter W a multiplicar pelo inverso do denominador. Recordem-se que se eu tiver Z igual a ρ x de θ, o inverso é 1 sobre ρ x de menos θ. Certo? Então aquilo que está a acontecer aqui é que eu estou a multiplicar isto por 1 sobre o ρ que estava aqui, multiplico isto por 1/3 x de menos π sobre 2. Então o que é que eu estou a fazer ao meu W? Estou a reduzir o seu ρ, porque estou a multiplicá-lo por 1/3, certo? Estou a multiplicar por 1/3. Portanto, a minha distância ao centro vai ficar mais pequena, vai ser reduzida a 1/3, na verdade. Portanto, se a minha distância ao centro vai ficar mais pequena, eu estou a multiplicar o W por 1/3, então, meus amigos, o Z2 não pode ser, porque a distância é maior. Mas qualquer um destes pode ser. No entanto, quando eu multiplico pelo x de menos π sobre 2, eu estou a aplicar no meu W uma rotação. Se eu estou a aplicar uma rotação, e se o W está em linha com o Z3, bom, então o Z3 também não pode ser, porque senão o meu W sofria só a redução de 1/3, mas não tinha o parâmetro da rotação. Portanto, ou é Z1 ou é Z4. A rotação é de quantos graus? A rotação é de menos π meios. Menos π meios é uma rotação em que sentido? É uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido negativo. Certo? Então, havendo uma redução, havendo uma redução e só podendo ser uma rotação de π sobre 2, neste caso menos π sobre 2, está claro que o resultado só pode ser Z1. Ok. Avançamos para a última questão. Ok, última pergunta. Temos aqui, parece uma pergunta de conjunto de condições. Na figura 4 está representado sombreado no plano complexo parte de uma coroa circular. O é a origem do referencial, Q é a imagem, ok, de menos 1i, menos 1i. A reta PQ é paralela ao eixo, ok, muito obrigado. As circunferências têm centro na origem, certo? Os raios das circunferências são 3 e 6, portanto, isto é 6 e até aqui é 3. E isto permite-me... Bom, já vamos. Considero como argumento Z a determinação que pertence ao intervalo menos π a π. Ok, obrigado. Qual das condições seguintes pode definir C? O conjunto de números complexos... pode definir, desculpem. Qual das condições seguintes pode definir em C, conjunto de números complexos, a região assombreada, incluindo a fronteira? Incluindo a fronteira. Ok, indiferente porque todos são maior ou igual, não é? Ok. Primeiro, pensando aqui em Z, é muito simples, não é? Os números complexos que estão aqui no meio vão ter um módulo de Z que vai andar entre o 3 e o 6, certo? São números que vão andar entre o 3 e o 6. Portanto, vou excluir a B, vou excluir a D. Resta-me ou a A ou a C. Agora, será pelos ângulos que lá chego? Não. Tenho os mesmos limites nos ângulos. Será por aquilo que aparece dentro do argumento. E aquilo que aparece dentro do argumento deveria ser, se eu chamar ao número complexo que está em Q, que inicia aquilo que exclui, aquilo que é excluído da coroa circular, aquilo que é excluído do sombreado inicia-se em Q, eu vou chamar a este número W. Aquilo que eu deveria ter era o argumento de, na verdade, Z menos W. Ok? Ok? Para conseguir excluir esta zona.
o argumento de Z menos W. Então isto seria o argumento de Z menos, e agora reparem, menos 1 mais I. Que seria o argumento de Z mais 1 menos I. Que é o que difere entre os dois. Z menos 1 mais I e Z mais 1 menos I. Pela definição, que deveria ser Z menos W, esta tem que ser a certa. Não pelos ângulos, que são iguais, não pelos limites de sombreado, porque os limites estão presentes em ambos, mas pelo argumento cá dentro, que não costuma ser por onde excluímos hipóteses, mas acaba por ser mesmo por aquilo que se encontra dentro do argumento. Okay? É a linha C a resposta correta. Avançamos então para a resolução dos exercícios de desenvolvimento.